Meus amigos do Amor Fraterno, meus amigos de Portugal, que alegria, que honra termos a oportunidade desse encontro, ainda que virtual. O Brasil guarda relação muito intrínseca com Portugal, nossa origem tem tudo a ver com Portugal. Eu nunca estive em Portugal, mas guardamos uma simpatia muito grande pelo país irmão. E nós, atendendo a pedidos da instituição, saudando os nossos amigos com alegria e gratidão, vamos falar sobre um tema muito interessante. Vou pedir aí para os nossos bastidores colocarem o meu arquivo digital na tela para que todos possam acompanhar. Eu estou falando do Brasil, do interior de São Paulo, na cidade de Matão, a cidade onde elaborou Kai Barschüttel, que foi chamado o bandeirante do Espiritismo. Nós temos aí o tema da nossa abordagem, causa e casa espíritas. Veja que interessante, as palavras têm uma sonoridade muito próxima, causa e casa, separadas por uma vogal apenas, não? A vogal U, mas elas apresentam características muito diferentes. Porque a causa lembra a origem de algo que nós possamos definir. Já a casa, que nós entendemos como uma construção, algo que foi edificado, né? Algo que foi preparado, vai lembrar o esforço da família espírita dentro e fora do Brasil, dentro e fora de Portugal e países afora, de amigos tocados, inspirados pelo Espiritismo e que se reuniram em grupos, em locais que nós normalmente chamamos casas, ou grupos, ou instituições, etc. Naturalmente que quando falamos em causa, nós vamos nos lembrar da origem do Espiritismo. A origem do Espiritismo está na publicação das obras básicas por Allan Kardec, a partir do Livro dos Espíritos, um livro constituído de 4 livros que desdobrou-se nas demais obras que vieram na sequência. O Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Lembrando que o Livro dos Espíritos surgiu em 18 de abril de 1857. Então, aí está especificado com muita clareza a origem, a causa do Espiritismo, de onde surgiu essa ordem de ideias que nos motiva intensamente para esse trabalho de estudo, de divulgação, do entendimento das próprias leis divinas, já que o Espiritismo é uma síntese das leis divinas, está no mundo para nos fazer entender quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos, e, naturalmente, para entendermos a razão de viver. E quando pensamos em O Livro dos Espíritos, né, como disse a vocês, ele está dividido em 4 livros, as causas primeiras, o mundo espírita ou dos espíritos, as leis morais e esperanças e consolações. Publicado originalmente em francês, em 1857, foi traduzido para inúmeros idiomas e floresceu com grande intensidade na língua portuguesa, tanto no Brasil como em Portugal e outros países, mas já está traduzido para muitos outros idiomas. Ele tem as bases fundamentais do Espiritismo. E eu quero ousar aqui sugerir aos amigos, irmãos que estão nos acompanhando presencialmente aí no Amor Fraterno, quando puderem, em outro momento, procurem ler e reler a introdução do Livro dos Espíritos. É um texto valiosíssimo, composto de 17 itens, que você lerá em algum pouco tempo. Se você achar que está muito longo, você pode ler 1 item por dia, ou 2, ou meio item por dia. Em 34 dias, se você ler meio item por dia, você terá lido a introdução novamente. Essa introdução ela é muito importante, porque, naturalmente, como introdução, introduz o conteúdo do livro, como do nosso conhecimento, composto de perguntas e respostas. Mas é muito interessante porque o livro, por si só, em sua introdução, apresenta as origens do Espiritismo. No conhecido fenômeno das mesas girantes, Kardec vai explicar isso. E depois ele apresenta um resumo dos ensinos trazidos pelos Espíritos. Esse documento é valiosíssimo. Eu fico encantado de ver a atualidade, a oportunidade da introdução do Livro dos Espíritos.
Porque se nós não lermos a introdução com esmero, com cuidado, com atenção, se não nos debruçarmos sobre aqueles textos, nós não teremos condições ideais de entender a doutrina em seu contexto geral. Porque justamente a introdução prepara o leitor para conhecer os conteúdos que virão a seguir. No caso de O Livro dos Espíritos, como se sabe, composto de perguntas e respostas, onde está toda a sabedoria, todo o edifício sólido doutrinário do Espiritismo. Na sequência, nós temos o Livro dos Médiuns, dividido em duas partes: noções preliminares e das manifestações espíritas. 1861 foi o ano do seu lançamento. Este livro é o maior tratado já publicado sobre esta faculdade humana que é a mediunidade, que não é invenção do Espiritismo, não é a criatividade ou imaginação de Allan Kardec, mas é um atributo humano, faz parte do ser humano. Todos nós, o próprio Kardec chega a dizer, todos nós somos mais ou menos médiums, variando naturalmente o nível, a gradação de percepção das nossas capacidades de perceber o mundo dos espíritos e sua influência permanente, a interação entre nós e eles que acontece naturalmente. Por uma razão muito simples. Também somos espíritos. Estamos temporariamente ocupando um corpo biológico material para as experiências de aprendizado. E é muito interessante o que está no primeiro parágrafo, na primeira página do Livro dos Médiuns, na introdução. Kardec vai dizer que a experiência confirma todos os dias que as dificuldades e as decepções na prática do espiritismo se originam da ignorância dos princípios desta ciência. Vejam a gravidade, a profundidade desta afirmação no primeiro parágrafo do livro. A prática espírita não se resume a conversar com espíritos. O que estamos fazendo aqui hoje é uma prática espírita. Estamos falando, raciocinando, meditando sobre o conteúdo espírita, mas também o passe, a água fluidificada, as ações sociais de amparo à necessidade do próximo, sejam elas materiais ou espirituais, emocionais, psíquicas, são questões da prática espírita. A evangelização de crianças, o atendimento fraterno, o diálogo com os espíritos, tudo isso é prática espírita. Naturalmente que Kardec aqui está se dirigindo à questão mediúnica, mas o raciocínio cabe. Ele vai dizer que as dificuldades e as decepções se originam da ignorância dos princípios dessa ciência. Vejam que abertura isso dá. Esta afirmação, ela é material para um congresso. Eu não vou esgotar o assunto aqui, não é objetivo nosso, mas dá conteúdo para um congresso com debates, mesas redondas, entrevistas, palestras, etc. Porque realmente a mediunidade abre um campo imenso à nossa apreciação, porque envolve a prática mediúnica, envolve os médiuns, e tudo isso está nesta obra importantíssima. Eu também quero sugerir aos amigos que estão nos ouvindo que busquem o seu exemplar, quando puderem, e passeiem pelo índice da obra, para perceber o caráter pedagógico do grande professor Hipólito Leão Denis Arrivaio, a sua pedagogia em elaborar a obra. Você vai ver no índice ali os títulos chamativos como perguntas que se podem fazer aos espíritos, a influência do meio, a influência moral do médium. Vejam que são assuntos que chamam a nossa atenção. E dentro de cada capítulo, subtítulos dos assuntos ali tratados. O quadro dos médiuns, o desenvolvimento da mediunidade, quer dizer, é uma obra para se estudar continuamente. Mas depois veio o Evangelho segundo o Espiritismo. 1864, a explicação das máximas morais do Cristo, concordância com o Espiritismo e sua aplicação, isso que é importante, a aplicação do Evangelho, das máximas do Cristo, às diversas circunstâncias da vida. Esta obra contém pérolas. Mas para descobrir essas pérolas, nós temos que estudá-la continuamente, assim como as demais obras, né? Estou dizendo isso sobre esta obra, mas isso vale para todas as obras. Mergulhar no parágrafo. Escolher qualquer parágrafo de qualquer das obras da codificação. Mergulhe no parágrafo. Tente entender o significado das palavras, a conexão que existe entre as palavras. E você vai se surpreender
com a genialidade do codificador. E, ao mesmo tempo, vai descobrir nas entrelinhas as pérolas da lavra do próprio codificador, mas também as pérolas das mensagens selecionadas por Kardec e colocadas nos capítulos. É uma preciosidade. Eu sou espírita de infância, meu avô já era espírita, mas eu me surpreendo a cada dia. A impressão que eu tenho é que Kardec escreveu ontem à noite e mandou por WhatsApp hoje cedo. Tamanha a atualidade dos conceitos expedidos, escritos, divulgados, comentados pela genialidade. Kardec é um gênio. Kardec é um benfeitor da humanidade. E isso ainda será reconhecido um dia. Por isso é que temos que estar sempre em conexão com a genialidade e a pedagogia deste grande educador, deste benfeitor da humanidade, que publicou também O Céu e o Inferno, 1865, está completando 160 anos de publicação, onde ele vai comentar sobre o céu e o inferno, que era um problema na época muito sério. Acreditava-se na figura do diabo, acreditava-se no inferno eterno, acreditava-se que o céu era tocar harpa pela eternidade. Eu que sou ligado em voltagem altíssima, não paro. Imagine eu tocando harpa. Eu tocaria a harpa 3 dias, não tem coisa melhor para fazer, não? Não é mesmo? Então, esse livro ele vai analisar essa questão, porque o céu e o inferno não são locais, são estados conscienciais. Quem está com remorso, está arrependido, está no inferno. Quem está com a consciência tranquila do dever cumprido, ainda que, apesar das nossas limitações, está no céu, da consciência em paz. E é muito interessante, porque a obra faz um estudo sobre a justiça divina. A justiça humana, ela é impermanente, né? Ela é uma justiça sujeita a todo tipo de manipulação, de imperfeições. Nós mudamos os textos para fazer adaptações. A justiça humana, ela condena inocentes, ela é falha. Mas a justiça divina é perfeita, ela é imutável. E Deus, na sua grandeza, não castiga os filhos. Deus corrige os filhos, educa os filhos. A justiça humana pune, é muito diferente. Então nós vamos entender isso lendo O Céu e o Inferno. E depois veio a Gênese, de 1868, que vai se referir especialmente sobre os chamados milagres e as predições. Então nós chamamos atenção aí especialmente para os capítulos 13 a 18, que vão destacar esses aspectos que a gente precisa sempre consultar. E o capítulo 1, aí não citado, mas muito importante de ser lembrado, ele vai falar sobre os caracteres da revelação espírita, para entendermos por que o espiritismo é uma revelação. E nós vamos entender isso lendo o capítulo 1 de A Gênese. Então, esse é um detalhe importantíssimo. Vejam que tesouro nós temos nas mãos a partir da codificação espírita, que é a causa espírita, embasada em princípios, em fundamentos científicos, da observação dos fatos, a comunicação dos espíritos, a imortalidade da alma, com desdobramentos filosóficos que nos permite indagar quem sou eu, de onde vim, para onde vou, por que estou aqui, e com consequências morais. Este é o detalhe. Por que consequências morais? Porque totalmente embasado no Evangelho do Cristo. O Evangelho do Cristo é uma moral insubstituível, é uma moral incomparável, é um código de ética insuperável. Então, o Espiritismo, a sua tarefa, a sua função, não é fazer passe, não é distribuir cesta básica, não é conversar com espíritos, não é fazer palestra, não é escrever livros, não. Todas essas tarefas são importantes. Claro, são ferramentas onde a gente aprende, desenvolve empatia, conquista virtudes, desenvolve o amor ao próximo, mas são todas secundárias. A razão prioritária do Espiritismo, o objetivo principal do Espiritismo é nos fazer criaturas melhores. E esse Espiritismo inspirou, através do tempo,
muitas ações. E nós vamos ver que para amar e auxiliar o próximo, o espírita não pode estacionar na ignorância. Precisa aprender, adquirir conhecimentos, instruir-se. O espiritismo não é somente manifestação de espíritos. É a doutrina do Consolador, do Espírito de Verdade, prometido e enviado por Jesus para nos orientar. Necessitamos conhecer as obras básicas do espiritismo para melhor compreendermos as leis que regem a vida e o universo. Vejo que esses 3 parágrafos nos permitem abrir um leque inesgotável de considerações. Em debates, em mesas redondas, em entrevistas, para fazer muita coisa. Claro que aqui nós estamos só passando para destacar esse fato. E esta causa espírita inspirou e ensejou o surgimento da casa, que é uma instituição, um grupo de pessoas afins, atraídas, sensibilizadas, conquistadas pelo ideal espírita, que se juntam. Pessoas que se conhecem, se buscam, ou se não se conhecem, se aproximam, por causa do ideal. E dessa junção de pessoas nascem as instituições, que nós chamamos de centro espírita. Vocês aí chamam grupo espírita, que no Brasil também tem grupo espírita. Quer dizer, é a casa onde se reúnem os adeptos, que buscam o conhecimento e a vivência do espiritismo. Surge o centro espírita, inspirado pela causa de quem tomou conhecimento, de quem teve contato com as obras e se sensibilizou, se convenceu do conteúdo extraordinário trazido pelas obras básicas, dada a sua atualidade e a sua racionalidade. Mas a casa espírita existe também a casa virtual. Hoje, com o advento fácil da tecnologia, nós temos muitas instituições que funcionam apenas virtualmente. São sites e canais e redes sociais que não têm sede física. Elas são coordenadas, dirigidas, programadas por dedicados companheiros que vivem uma casa espírita apenas virtualmente. O que a validação é a mesma, o esforço é o mesmo. Porque nós podemos ter uma instituição aberta, legalizada, com sede física, onde as pessoas se reúnem, mas nada nos impede de ter ações virtuais, onde se podem constituir modelos de difusão e estudo doutrinário. E nós temos isso muito hoje. Há uma quantidade grande de sites, de instituições exclusivamente virtuais, que colocam conteúdos, produzem conteúdos, divulgam conteúdos e agem como se fosse um centro espírita físico. Até porque fazem vibrações à distância, fazem atendimento fraterno virtual, realizam palestras, realizam simpósios, encontros, entrevistas, sem que se esteja numa casa espírita formalmente constituída com sede física. Qual a diferença? Nenhuma. Nós podemos agir virtualmente também. Claro que na casa física, construída, constituída, com horários fixos e programados, nós temos um contato presencial, como está acontecendo nesse momento, em que vocês estão reunidos presencialmente, eu estou à distância transmitindo uma palestra virtual. Mas nada impede que tenhamos uma iniciativa virtual, desde que saibamos respeitar a grandeza da doutrina espírita para não colocarmos conteúdos que comprometam o entendimento. A doutrina não é afetada, ela é íntegra, mas aqueles que passam a seguir podem ser prejudicados se nós formos desatentos com os conteúdos que colocamos, porque a responsabilidade é a mesma. É a mesma da condução de uma palestra presencial, de uma atividade presencial, é a mesma responsabilidade daquele que coloca conteúdo virtual. Então, nós precisamos sempre pensar na validade da iniciativa presencial e da iniciativa virtual, porque isso é perfeitamente possível, viável, louvável,
porque alcança lugares que presencialmente talvez tenhamos dificuldade. Vejam, eu estou no Brasil, dificilmente eu iria a Portugal para falar para vocês aí, dada a distância, os custos, etc. E posso fazer isso virtualmente, o que nos acresce uma terceira atividade, uma casa espírita física constituída com horário e dia determinado, em que as pessoas vão, e ao mesmo tempo uma palestra virtual, como está sendo agora. A casa está promovendo uma atividade virtual, que nós chamamos de híbrida, porque é virtual e presencial ao mesmo tempo. E, naturalmente, que nós temos conhecimento da facilidade virtual atualmente para transmitir conteúdos. É verdade que existem aberrações, existem deturpações, mas a responsabilidade não é do Espiritismo. A responsabilidade é de quem produz, tanto presencialmente quanto virtualmente. Isso precisa sempre estar claro. E por quê? Porque a causa é maior que a casa. Claro que é. A causa inspirou o surgimento da casa. A causa é o conteúdo doutrinário que leva à formação de casas, sejam elas físicas ou virtuais. A iniciativa de fundar um elemento que dissemine o conhecimento. Então, a causa inspira os adeptos. Vamos formar um grupo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. A causa inspira as iniciativas. E a casa, por sua vez, seja ela física ou virtual, ela tem o dever de levar os adeptos, levar as pessoas que se aproximam ou que se nutrem dos seus conteúdos para compreender a causa. Daí o dever da casa virtual ou presencial de transmitir espiritismo e tomar cuidado para não introduzir conteúdos comprometedores. Aí entra a responsabilidade, porque a causa é maior que a casa. Por isso que a gente tem que privilegiar a causa, sem detrimento da casa. Claro que nós temos as casas a que nos vinculamos, mas é sempre importante prestigiar os eventos que a causa inspira coletivamente. Isso significa prestigiarmos, comparecermos, divulgarmos, irmos na outra casa também, quando se trata de presencialmente, né? Irmos, a gente sabe que tem um evento na outra casa, então a gente divulga. Ou formamos uma equipe e vamos lá. E se uma casa está divulgando um determinado evento, a gente conhece a casa, conhece o evento, conhece o palestrante, por que não divulgar também? Incentivar para que possamos acompanhar e prestigiar. Porque uma casa espírita, ela tem vários aspectos a serem considerados. Vejam que é uma lista que eu coloquei aí. Não dá para comentar tudo, né? Nós estamos numa palestra com tempo limitado, mas rapidamente eu vou comentar. Nós temos lá a qualidade e as dificuldades que uma casa enfrenta. Uma casa que paga aluguel, por exemplo, ela tem dificuldade para pagar o aluguel. Não é só aluguel, tem a despesa de energia, despesa de água, de telefone. A administração. Tem que ter uma administração, tem que ter um responsável jurídico. A qualidade das ações efetuadas. Quais são as prioridades de uma casa espírita? A fidelidade ao espiritismo, o comprometimento com o espiritismo. Naturalmente que a prioridade de uma casa espírita é transmitir espiritismo. O que não dizer das reuniões de passes, as reuniões mediúnicas, as reuniões de atendimento fraterno, que devem transparecer, devem transmitir a genuína prática espírita. A casa deve sempre reciclar os seus tarefeiros para aplicação de passe, para participar de reunião mediúnica, para fazerem atendimento fraterno, reciclar e formar novos, porque, como ser humano, nós temos uma tendência de entrar no automático, de repetirmos, de nos acomodarmos. Então, é sempre preciso reciclar, rever e incentivar novos. Porque muitos vícios podem adentrar uma reunião de passes, muitas deturpações podem entrar numa reunião mediúnica, daí a importância de estudar continuamente. Alguém diria assim, mas já estudei o Livro dos Médiuns há 30 anos. Ah, é? Está atrasado. Porque evolui a mentalidade humana, evolui a nossa maturidade, evolui a compreensão dos conceitos espíritas. É sempre preciso estudar, sempre, continuamente. E cada vez que a gente estuda, a gente descobre novos parâmetros, novos ângulos. Se a gente adentrar, como eu disse lá, ousem
escolher um parágrafo de qualquer obra da codificação. Aprofundem aquele parágrafo, entendendo o significado das palavras, a conexão entre as palavras, o contexto daquele texto, para a gente ver nas entrelinhas, a gente vai descobrir muitas pérolas, muitas orientações. O que não dizer a integração com o movimento? Isso é muito importante. Esse intercâmbio entre as cidades, as casas, as nações. Nós estamos no intercâmbio agora, Brasil-Portugal, como não? Isso é muito importante, porque nos amadurecemos. O que não dizer das aulas à infância, à mocidade, o incentivo aos grupos de estudos que devem ser dinâmicos. As reuniões não podem ser cansativas. Elas têm que despertar o desejo da pessoa voltar. Como é que nós vamos criar um dinamismo nas reuniões? Criatividade. Criatividade, sem deturpação do conteúdo. Palestras. As palestras devem ser atraentes, sem comprometimento da ordem, sem prejuízo do bom senso, sem deturpação doutrinária. Mas imagine uma palestra sem entusiasmo. Imagine uma palestra que a pessoa precisa estudar. Ela tem que preparar algo que desperte no ouvinte o desejo de conhecer e se entusiasme pelo conteúdo. Por isso a difusão doutrinária. E os colaboradores? Como é que a gente forma novos colaboradores? Como é que a gente incentiva os colaboradores? E a logística de trabalho para a organização de uma casa? Os dirigentes? Temos que também formar dirigentes. Somos seres mortais, fisicamente falando, e se não se forma dirigente, se não se abre oportunidade para os jovens, para aqueles que estão demonstrando uma vivacidade, a casa fecha depois que o presidente morre. Então é preciso pensar nisso também. Iniciativas, inclusive sociais, em favor da coletividade. O Brasil tem uma realidade bastante diferente de Portugal, né? No Brasil tem muita necessidade material, tem bastante pobreza, muita dificuldade material. E os centros espíritas aqui têm muitas atividades sociais. Eu não sei a realidade de Portugal como é, mas nós temos muitas atividades em favor da gestante carente, em favor do idoso abandonado, da criança órfã, tem muito isso, né? E, ao mesmo tempo, uma integração interna entre os colaboradores. Como é que vai ser feito isso? É a criatividade, é o planejamento. E não podemos esquecer da organização jurídica. Cada país tem a sua ordenação jurídica e a instituição tem que se ater a esse detalhe. Veja que é um universo, e aí não está completo. Nós colocamos de modo geral, comentamos rapidamente cada um, mas isso demonstra que o funcionamento de uma casa espírita requer dedicação, planejamento, organização, constância, perseverança, assiduidade para todos, porque estamos com um tesouro nas mãos. E ignorar esse tesouro é perder a oportunidade de felicidade. No livro Vitória sobre a Depressão, de Joana de Ângeles, psicografia do nosso querido Divaldo, a benfeitora vai dizer: o centro espírita, na sua condição de escola de educação de almas, de hospital, de oficina e de santuário, no qual o amor se expande, passa a constituir-lhe um lugar ideal para aprender a servir, cooperando em favor da iluminação das consciências e da expansão do bem em toda a terra. Vejam que programa de trabalho que está estabelecido nesta afirmação. Nós estamos vivendo esse momento complexo da história, esse momento dificílimo, né? Sujeitos a guerras. Estamos vivendo essa mediocridade das disputas internacionais, dos conflitos internacionais. E vejam, nós, como cristãos, abraçados, acolhidos pelo Espiritismo, vemos no Centro Espírita, virtual ou presencial, uma escola de educação de almas. Também um hospital para atender com vibrações, com passes, com água fluidificada. Oficina que abre espaço de trabalho para todos. E de santuário que nos liga ao Criador. Onde o amor deve se expandir. Isso constitui, diz Joana, um lugar ideal para aprender a servir. E aprendizado de servir
é o maior objetivo de que estamos aqui, cooperando para a iluminação das consciências e da expansão do bem em toda a Terra. Veja o quanto nós estamos precisando disso. Uma Terra perturbada, um cenário caótico, político e socialmente falando, precisando dessas consciências iluminadas e da expansão do bem. E podemos ser os artífices, os obreiros desta finalidade. Por isso escrevi o livro Causa e Casa Espíritas. Esse livro foi meu primeiro livro, lançado em 1999, e depois foi reeditado, por isso que está escrito aí 25 anos depois, reeditado pelo Centro Espírita Allan Kardec de Campinas, no interior de São Paulo. E ele vai falar exatamente isso, da causa do Espiritismo, mas também da casa, ou das casas espíritas. Ele é fruto da minha permanente interação com casas espíritas de todo lado. Eu viajo bastante aqui internamente no Brasil, né? Viajo o Brasil todo, diminui meu ritmo agora, mas já estive na maioria dos estados brasileiros e conheci muitas instituições, nas mais diferentes condições, em instalações notáveis, em instituições ricas, digamos assim, de instalações modernas, bem equipadas, como já conheci centros espíritas sem paredes, debaixo de árvores, dirigidas por analfabetos, mas em toda parte a dedicação, o amor. Esse livro foi editado, vocês podem adquirir aí por esse site ou pela livraria virtual. Aquele número que está lá em cima é o WhatsApp. Vocês podem adquirir, se quiserem, diretamente com a editora, que é mais fácil, né? Fazer a remessa para Portugal. E ele retrata exatamente isso, Causa e Casa Espíritas. E o meu blog está à disposição, quero convidá-los a visitarem meu blog. Normalmente no blog eu publico meus artigos, eu produzo artigos toda semana, vou agendando no blog, né? E toda quarta-feira o artigo é liberado de manhã. Depois eu faço a divulgação. E o canal do YouTube está no meu nome pessoal, né? Temos entrevistas, temos palestras, temos recortes de pequenos trechos. É uma atividade que gostamos muito de fazer. No blog, especialmente, onde publicamos os artigos, eles são fruto das pérolas que eu vou descobrindo. Cada pérola que eu descubro nos parágrafos, nos capítulos, nas obras de Kardec, normalmente vira artigo. E aí coloco lá no blog e vou agendando. Toda semana sai um, porque não adianta você fazer tudo uma vez, né? Será contraproducente. Então, toda quarta-feira tem um artigo novo no blog. Eu quero sugerir a vocês que visitem, fotografem a tela para terem esse endereço e vocês terão acesso a esse conteúdo. E, normalmente, são oriundos das pérolas que eu vou descobrindo nos capítulos, nos parágrafos, nas entrelinhas dos capítulos e das obras de Kardec. Eu digo a vocês que é um tesouro. É um tesouro gigantesco, porque realmente Kardec caracteriza-se pela lucidez, pelo bom senso, pelo autodiscernimento. Kardec foi um educador. E esse material está disponível para nós. O que não dizer da obra produzida por Emmanuel, um grande sábio que ditou ao médium Chico Xavier aquelas obras da coleção Fonte Viva. O que não dizer da dona Ivone do Amaral Pereira, referência de mediunidade, cujas obras ensinam muito. Então, e o bom é que tudo isso hoje está disponível virtualmente. Muita coisa está disponível virtualmente, né? Então, poderão os nossos irmãos de Portugal, considerando a distância, os custos para a compra de livros, poderão ter acessos virtuais. Eis a facilidade, né? Não deixa de ser o esforço de muita gente produzindo conteúdos que destacam essas valiosas pérolas que estão à nossa disposição. De forma que eu me sinto muito honrado de poder me dirigir aos amigos, aos irmãos de Coimbra nesta noite, para falar desta grandeza que me deixa entusiasmado. Porque eu, apesar de ser espírita de infância, acostumado a
a essas considerações, a ouvir isso, a participar de reuniões com os meus pais, eu, a cada dia, fico impressionado com a atualidade de Kardec, com a sabedoria de Emmanuel, com a pedagogia do Espiritismo. Mas para alcançar isso, nós temos que mergulhar os olhos com constância nos conteúdos que estão à nossa disposição. Então, eu quero agradecer imensamente aos amigos que nos acompanham, e se algo eu posso dizer aos irmãos portugueses que estão aí a nos ouvir, é que vocês prossigam nesse esforço, prossigam trabalhando, prossigam confiando, prossigam amando, porque a vida conspira a nosso favor. E eu digo, prossigamos, porque eu me incluo, eu falo primeiro aos meus próprios ouvidos. É preciso prosseguir na confiança em Deus, na esperança, na determinação do trabalho, na perseverança. Somos criaturas imensamente amadas. Não nos deixemos abater pelas dificuldades que aí estão. Não nos deixemos enfraquecer, porque isso passa. Essa tempestade de dificuldades que aí estão, essa tempestade vai passar. Porque nós somos muito mais que a tempestade. Nós somos filhos da inteligência suprema, destinados à felicidade. Olha que coisa importante. Somos imortais, viveremos para sempre. Morre o corpo, mas nós continuamos a viver. Olha que o universo se abre. E Deus reservou o melhor para nós. Mas nós temos que alcançar. E para alcançar, será necessário o esforço da autoiluminação, que a gente vai conseguir através do estudo e do exercício na conquista das virtudes. É fácil? Não, não é fácil. Porque nos deparamos com as nossas próprias mazelas, com a nossa ausência de disciplina, muitas vezes, mas é viável, é possível. E seremos beneficiados pelo esforço, não é privilégio. Não existem privilégios. Quando a gente ouve falar de um Bezerra de Menezes, quando a gente ouve falar de um Eurípides Barçanufo, eles não são privilegiados. Eles alcançaram isso pelo esforço e pela disciplina que se impuseram a si mesmos. Então, são exemplos para nós. E eu sei da dificuldade porque vejo por mim. Também tenho minhas dificuldades pessoais, como qualquer outro ser humano. Então, precisamos prosseguir, não perder a esperança e seguir determinados. Olha, gente, um grande abraço para vocês. Estejam bem. Muito obrigado. Que a noite de vocês seja de um sono tranquilo. Que vocês levantem amanhã com muita alegria no coração. E se alguma pontinha de tristeza aparecer, se algum motivo de desapontamento, se alguma frustração, alguma decepção tentar deixá-los tristes, lembrem-se do mestre da humanidade, Jesus de Nazaré. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Esse bom ânimo não é só uma recomendação moral. Esse bom ânimo está embutido nele uma ciência. A ciência daquele que viveu inúmeras circunstâncias. Ele conhece o caminho das pedras. E por isso veio para nos ensinar. E ao mesmo tempo veio, não deu para explicar tudo numa época de ignorância, e prometeu enviar o Consolador, que se configura na clareza do consolo, no conforto, no raciocínio, na objetividade do Espiritismo. Gente, é um tesouro. O Espiritismo é um tesouro. Allan Kardec é um gênio, é um benfeitor. Isso ainda será reconhecido. De forma que nós desejamos que os amigos se entusiasmem comigo também. Se puderem, acessem meu canal, se inscrevam lá e ativem o sininho, porque eu produzo conteúdos quase que diariamente. Quase que diariamente. E vocês vão encontrar muitas motivações para estudar comigo. Estou sempre estudando, procurando e me entusiasmando com esses conteúdos que nos ensinam tanta coisa. Um grande abraço e até breve. Muito obrigado por esse instante.